apoio, né? Principalmente nas áreas a área rural, né, que tem maior fluxo de zoonoses, maior fluxo de contato do humano mais próximo do animal. Né? Então, é isso que eu venho batendo há muito tempo, inclusive com o pessoal lá do UVZ. Hoje o UVZ, né, Unidade de Vigilância de Zoonoses, hoje ele é um estabelecimento de saúde reconhecido pelo Ministério da Saúde, porque como antes ele era um centro de controle de zoonoses e nunca funcionou como deveria, hoje ele é reconhecido pelo Ministério da Saúde, né? A partir do momento que a gente fez a troca da nomenclatura, a gente conseguiu cadastrar ele no Ministério da Saúde para ser reconhecido como estabelecimento de saúde, e a gente faz a prevenção e o tratamento de doenças e receber recursos, enfim. A minha equipe hoje é formada por mim, eu coordeno lá e sou enfermeira, por um chefe de divisão que faz biologia, por 2 médicos veterinários e 3 estagiários de medicina veterinária. Longe ainda de ser o ideal, né? Mas como a gente está começando esse trabalho de unidade de vigilância de zoonoses, a gente já teve pior, né? Antes ali só era feito castrações, uma aqui, outra lá, mas agora a gente está começando a trabalhar como deve ser uma vigilância de zoonoses. Mas antes disso, né, antes de eu começar já a falar das zoonoses mesmo propriamente ditas, eu vou começar a falar um pouco do SUS, né, e da vigilância em saúde. Ô, Vinícius, eu só não consigo botar o material aqui, não estou achando. Help me. Não tá igual ontem, no mesmo lugar. Aqui tá Não, aparecendo. não aparece. Tá aparecendo Tenta, a reunião, tudo, mas não aparece o material. tenta botar Ctrl Shift E. As três teclas. E você aparece as opções de compartilhamento. Tá, calma. Muita calma, gente. Não, é a primeira vez que eu estou dando uma aula online. Não, também Apareceu não. as opções. Não. Vinícius, pode ser por ser convidada, ela não tem autorização para mostrar a tela. Se algum de nós colocar o slide, dá para autorizar ela a mexer o slide, mas eu acho que ela não consegue colocar o slide. Mas ontem estava vendo. Pode ser. Mas ontem a gente tava numa conversa. Ah, só nós dois. É, vamos fazer assim então. Me manda pelo WhatsApp. Tá. Vou pegar mais. Só um pouquinho, pessoal. Segura aí.
Oi. Gabriela, vê se apareceu aí para ti assim, ó, solicitar controle Não, na tela do Teams. não. Por enquanto não apareceu nada. Né? Mas tá vendo a tela da apresentação. Tô, né? Tá. Peraí, deixa eu ver aqui. Vou abrir aqui rapidinho. Não, qualquer coisa daí eu vou passando aqui. Tá. Ó, consegui. Fechei aqui e deu. Ó. Ah, então beleza. Vê, conseguiu? Apareceu aí? Apareceu. Então tá, fechou. Então tá, pessoal. Retomando ali. Então, como eu ia falando para vocês, a gente vai começar a falar desde o início, né? Desde o início, desde a implantação, né, do SUS, para a gente conseguir ter um norte e chegar até as vigilâncias de zoonose. Então, o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, ele foi criado em 1988 para oferecer à população acesso integral, universal e gratuito dos serviços de saúde para a população. Né? Então, através da Constituição Federal de 88, o SUS foi criado. Né? A Constituição, ela fala que ela determina que o Estado tem o dever, né, de garantir a saúde a toda a população brasileira, independente de classe. Né? Então, através da Constituição, lá fala que o governo ele tem que garantir a saúde da população, tanto moradia, saneamento básico, renda, enfim, uma série de fatores para a gente ter uma saúde mais plena. Então, a gente pergunta, né, quem que utiliza do SUS, né? O SUS, desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente morre, todo mundo utiliza o SUS. Ah, mas eu tenho plano de saúde, eu nunca precisei ir em postinho, eu nunca precisei ir no hospital, né, pelo SUS. Enfim, eu não utilizo o SUS. Não, não tem isso. Todo mundo no território brasileiro, a partir do momento que nasce até quando morre, utiliza o SUS. Por quê? Através das vacinas, através da água potável do esgoto. Né? A nossa água, a vigilância sanitária, a cada 3 meses, ela coleta a água que chega até nas nossas casas para ver como está o nível de cloração dela para saber das verminoses existentes, para ver a quantidade de verminoses. Então, o esgoto que sai, né? Então, a gente também fiscaliza os alimentos que chegam na nossa casa, né, na nossa mesa. Então, desde o plantio até ir para o mercado e ser vendido, ele é fiscalizado, tanto os critérios de plantio e a quantidade de agrotóxicos utilizados. Nos mercados, a fiscalização, a vigilância sanitária vai nos mercados para fiscalizar, para ver como esses alimentos estão sendo vendidos, se ele tem registro, se o prazo de validade está de acordo, né? Então, isso é tudo. A higiene nos restaurantes, então, quando eu vou num barzinho, quando eu vou num restaurante, eu peço aquela comida, né? Eu me alimento lá. Então, a vigilância, né? Vai periodicamente nesses lugares para avaliar a higiene desses locais, tá? Então, para ver se o que a gente está comendo está de acordo com os padrões preconizados, né? Os medicamentos vendidos nas farmácias, todos os medicamentos, eles passam pela Anvisa,
eles têm que passar pelo registro da Anvisa, Anvisa SUS, ele tem que estar registrado nisso. Então, para a gente poder utilizar o medicamento, né, ele tem que passar pelo critério da Anvisa e ser registrado, que nem agora a vacina do Covid, ele está em estudo ainda, tá, né, para ser liberado, para passar pela Anvisa, tem uma série de fatores que envolvem, né, e põe a estrutura do SUS hoje, né? O SUS, ele é uma rede regionalizada e hierarquizada, né, onde possui atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatória especializada, os hospitais e a vigilância em saúde. Então, desde que o SUS foi criado em 88, né, ele vem trabalhando para dar saúde, para garantir a saúde da população brasileira. Em 90, foi criada as leis que determinam isso, né, as leis orgânicas, o Congresso aprovou as leis orgânicas, que foi a Lei 8.080 e a 8.142. E ali nessas leis falam o que o SUS tem que fazer, né, os critérios do SUS para trabalhar dentro do território brasileiro. E daí ali ele fala da estrutura, né, como a estrutura deve trabalhar. Então, o SUS começa desde a atenção básica, atenção primária, né, que é lá os postinhos que a gente atende, é a porta de entrada do paciente, e a gente recebe esse paciente, a gente avalia esse paciente, né, e onde a gente vai fazer os encaminhamentos. Além da atenção básica, é onde estão os NASFs, né, os núcleos de apoio à saúde da família, que é onde o médico veterinário também deve estar incluído, deveria, né, estar incluído, e creio que daqui para frente, né, vai ser uma luta, e creio que a gente vai ter grandes avanços em relação a isso, né, porque para trabalhar com os agentes comunitários na comunidade e estar orientando essas agentes comunitárias ao trabalho, né, sobre as zoonoses, sobre as doenças, tem que ser um médico veterinário. Só ele entende disso, né? E como a gente percebe, as famílias, elas estão cada vez menos tendo filhos humanos e tendo animais como filhos, né, substituindo. Só que, diante disso, a gente tem que orientar sobre as doenças que tem, né, sobre as verminoses, sobre as vacinas, sobre os cuidados. E isso, quem tem que fazer é o médico veterinário, incluído, né, na atenção básica. Então, também a gente tem as urgências e emergências, né? Então, as UPAs, o Tubarão, né? Não tem, o Tubarão tem a policlínica, né? Que atende no município e faz esse serviço de urgência, né? A emergência é a emergência do hospital, que hoje a gente tem o Hospital de Referência Tubarão. A gente tem um atendimento psicossocial, que é o CAPS, né? Hoje no município. O CAPS atende tanto o CAPS 1, a gente tem hoje um CAPS 1 e a gente tem um CAPS AD, que atende os usuários, os dependentes químicos, né? A atenção ambulatorial especializada, hoje no município, a gente tem os atendimentos de especialistas, como o ginecologista, oftalmologista, cirurgias ambulatoriais de média baixa complexidade. Os hospitais, né? A gente tem o Hospital Nacional da Conceição, que ele é filantrópico, e ele é metade privado, metade SUS. E temos a vigilância em saúde, né, que articula e trabalha com tudo isso. Hoje, quem determina a saúde de uma população é um conjunto de fatores, né? Então, a doença não é uma coisa só. Então, tudo determina. Se eu tenho uma alimentação, se eu tenho moradia, se eu tenho saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer, acesso aos bens e serviços essenciais e todas as ações que destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Ou seja,
se tudo isso não tiver redondo, né, não tiver de acordo, se uma coisa estiver ruim, todo o resto, todas as minhas outras condições, né, não vão estar em boas. E a saúde é o conjunto disso tudo. Saúde não é só uma diabetes, uma hipertensão, né? A saúde é também o mental, eu estar, né, com a minha cabeça boa, é o social, como a gente teve agora com essa história de Covid, muitas pessoas perdendo seus empregos. Então, olha como isso tudo abala a saúde de uma população, né? É o conjunto todo. Então, se o meu físico, o mental, o social não estiver redondo, não estiver bom, não estiver saudável, a minha saúde não vai estar saudável. Tudo isso prejudica o ser humano. Então, a vigilância em saúde. Tá. A vigilância em saúde, né? O próprio nome já diz vigilância. Vigilância, o que é uma vigilância? Vigiar, né? Vem do termo vigiar. É uma observação contínua, né? É onde eu tenho que ficar 24 horas em vigia, né? Então, ela é responsável por todas as ações de vigilância, prevenção e controle de agravos, né? As ações de promoção à saúde, o monitoramento epidemiológico das doenças transmissíveis e não transmissíveis, de atividades sanitárias programáticas, de vigilância em saúde ambiental, vigilância em saúde do trabalhador, elaboração e análise de perfis epidemiológicos, proposição de medidas de controle, etc. Então, o próprio nome já diz, vigiar a saúde. A gente vive em constante vigia para ter o cuidado. Então, a gente faz a vigia da prevenção dos agravos, né? A gente coleta os agravos já existentes e a gente trabalha com o mecanismo da promoção da cura. Em 1955, né, o termo vigilância ele foi muito utilizado, né, pela primeira vez quando foi o boom, né, do programa de vigilância da poliomielite, né, que a gente começou a ter as doenças. Então, lá ficou em 55, né, que começou isso, para a gente trabalhar fora as outras doenças, né, que vieram com isso, até por causa da falta de saneamento básico e de orientação da população. Então, mas em 55 começou isso, onde as pessoas começaram a coletar os dados, consolidavam e disseminavam as informações das doenças para tentar a prevenção. Né? Hoje em dia, o Brasil é erradicado, né, da polio. A gente tem as vacinas, né? No quadro das vacinas nacionais, a polio é uma. Então, a gente conseguiu erradicar essa doença hoje em território brasileiro. Então, com o passar dos anos, né, vem a necessidade de criar um sistema nacional de vigilância em saúde. E por que criar isso? Né? Por que criar um sistema de vigilância em saúde? Como que a gente chegou nisso? Por causa da mobilidade, né? Então, como o ser humano, hoje, com as tecnologias que a gente tem, né? Que o ser humano ele pode chegar ao outro lado do mundo em menos de 24 horas, e com isso, as doenças e os riscos chegam também muito rápido junto com eles, surgiu, né, a necessidade de criar. O exemplo é o Covid, né, que começou lá na China e veio vindo, foi devastador, né, veio vindo, veio por onde? Né? E através do ser humano, o ser humano que trouxe, o ser humano que foi tendo contato com outros, e veio vindo. E é assim que são as doenças contagiosas, né? Transmissíveis, é assim que acontece. Então, é por isso que a gente tem a necessidade do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. E através dele a gente coleta os dados e a gente trabalha em relação a tentar fazer o mais previamente possível, né, a redução desses agravos e avaliar os riscos.
A vigilância, ela em saúde, ela não trabalha especificamente com atividade humana, né? Ela trabalha com os resultados causados pelos riscos ambientais, atmosféricos, vetoriais e entre outros que levam a graves danos individuais e coletivos. Então, como eu vou falar daqui a pouco quem compõe a vigilância em saúde e por que a gente não trabalha só com a atividade humana, com a saúde humana, né? É todo um conjunto, né, que leva às doenças. Então, não é só o humano, né? É os riscos. Os riscos que estão ao redor, né, do nosso convívio. Então, ambiental, atmosférico, vetores, enfim, uma série de fatores que levam a isso. Então, quem compõe hoje, né, o grupo da vigilância em saúde? Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, se alguém tiver alguma dúvida e quiser me interromper, tá? Pode ficar bem à vontade, isso não é uma aula, isso é uma conversa, tá? Só para vocês estarem cientes e saber, né, o porquê da zoonose e o porquê que o médico veterinário deve e tem que estar incluído hoje no SUS e na vigilância em saúde, tá? Então, quem compõe a vigilância em saúde em tese, né? Quem deveria compor e quem compõe? Hoje a vigilância em saúde, ela vem composta pela vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, a vigilância ambiental e a vigilância do trabalhador. Tem municípios que eles não vêm especificados assim, tá, gente? Eles não vêm vigilância, tal, vigilância, tem algumas, tipo, aqui em Tubarão a gente não tem uma vigilância ambiental. A gente tem a vigilância epidemiológica, a sanitária e agora a gente tem uma unidade de vigilância de zoonose. A vigilância sanitária, ela faz um pouquinho da vigilância ambiental e um pouquinho, e a epidemiológica também faz um pouco da ambiental. E nós da zoonose também. E também a vigilância do trabalhador ainda está incluída dentro da sanitária. Mas, nos grandes centros urbanos, né, nas grandes cidades, isso já está bem disseminado, bem especificado. Cada um, né, na sua vigilância, mas trabalhando todo mundo em conjunto. A vigilância epidemiológica, né? A vigilância epidemiológica hoje, né, ela é responsável por realizar todas as ações de conhecimento, detecção e a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes. Isso porque, através dos dados, principalmente das notificações, conseguem-se adotar medidas de prevenção e controle de agravos. Então, né, elas trabalham com todas as doenças sexualmente transmissíveis, HIV, hepatite, sífilis, doenças e agravos crônicos, né, diabetes, hipertensão, doenças e agravos não transmissíveis e doenças agudas e imunização. Então, assim, a vigilância epidemiológica hoje, o que ela é responsável, né? Ela é responsável por coletar todos os dados de todas as doenças que ocorrem no município, consolidar. Essa consolidação vai para o Estado para avaliar. Por quê? Porque, de acordo com os dados coletados, a gente vê como está a situação de doença do nosso município e o que a gente precisa melhorar em relação a isso. Então, se eu tenho, estou tendo muita notificação em relação aos níveis de HIV no meu município. Então, eu estou tendo muitas pessoas se contaminando, contraindo o HIV no meu município. Opa! Então, isso é um sinal de que no município de Tubarão eu tenho que começar a trabalhar para prevenir isso. Onde que está ocorrendo isso? Então, eu tenho que começar o quê? Eu tenho que fazer mais palestras, eu tenho que distribuir mais preservativos, eu tenho que conversar. E qual é o público que está contraindo mais isso?
É o público entre 20 e 30 anos, é o público entre 30 e 40 anos, é o público de 50 a 70 anos. Eles trabalham com o quê? São profissionais de saúde, são profissionais do sexo, são caminhoneiros, enfim. Então, a vigilância epidemiológica, ela faz isso. Então, ela recebe as notificações das doenças, ela faz a consolidação e ela trabalha na prevenção e controle dos agravos, para melhorar isso. Também, ela é responsável pela imunização. Então, todas as vacinas, né, do calendário nacional, desde a hora que a criança nasce, a gente recebe, né, aquela criança nasceu e a gente controla, né, quantas crianças e os índices de vacinação, né, a gente tem esse controle. Então, se o tubarão está abaixo da meta, a gente tem uma meta. Todo ano a gente tenta alcançar aquela meta de imunização daquela vacina, né, daquele tipo de vacina. Então, se a gente não atinge a meta, a gente tem que buscar mecanismos para orientar a população e falar o porquê que eu tenho que vacinar aquela criança, né? Qual a importância de fazer uma imunização? O que ela vai me proteger? Falar para a mãe, explicar o porquê disso, né? Então, a vigilância epidemiológica trabalha com isso. Então, trabalha com a prevenção e o controle dos agravos. A vigilância sanitária. Hoje, a vigilância sanitária ela é responsável por promover e proteger, né, a saúde, prevenir as doenças por meio de estratégias e ações de educação e fiscalização. Então, hoje, a vigilância sanitária ela é um órgão dentro do SUS, dentro do município, que ela tem um poder de polícia, né? Então, ela pode, a qualquer momento, e fiscalizar um local. E se esse local está em desacordo, né, com aquilo que é preconizado, por exemplo, os supermercados. Se eu vou num supermercado tal e eu vejo que ele está com mercadorias vencidas, que ele não está seguindo os protocolos de acordo com a vigilância sanitária, se o açougue que tem lá a carne não segue um rastreamento desde a hora que a carne sai do frigorífico até a hora que ela chega e ela é manuseada. Tudo isso, se ele está em desacordo, né, a vigilância sanitária tem total liberdade, né, de lacrar aquele local, de fechar. Tanto é em barzinhos também, lanchonetes, se eu vou lá e vejo que os alimentos eles não estão sendo mantidos numa temperatura tal ou sendo acondicionados com como deve ser, se quem manuseia não está seguindo, né, os padrões de higiene adequados, eles a qualquer momento eles podem ir lá fiscalizar, lacrar aquele estabelecimento e autuar. Né? Então, a vigilância sanitária tem total liberdade para isso. Por quê? Porque um alimento, né, que a gente consome ele e ele está contaminado com alguma verminose, né, ou algum fungo, alguma coisa, dentro do organismo humano, se não tratado, pode levar à morte, né? Então, a vigilância, né, a Visa, como é chamado, né, ela atua nos seguintes locais. Quais locais, né, que a Visa hoje, ela trabalha? Nos locais de produção, transporte e comercialização de alimentos, né? Então, todos esses locais, né, bares, restaurantes, mercados, frutarias, açougues, peixarias, frigoríficos, indústrias, rotulagem de alimentos, transportadoras, embaladoras, importadoras, exportadoras e armazenadoras de alimentos, dentre muitas outras. Então, vocês veem o tanto de locais que a Visa trabalha, e isso tudo é o quê? Isso tudo é SUS. E mesmo quem tem plano de saúde, né, vai estar utilizando esses locais em algum momento.
Nos locais de produção, distribuição, comercialização de medicamentos e produtos de interesse à saúde, né? Então, farmácias, drogarias, perfumarias, saneantes, produtos de higiene, produtos hospitalares, importadoras, exportadoras, distribuidoras, enfim, armazenadoras de medicamentos, comércios e saneantes. Então, tudo isso que a gente utiliza, né? Porque todo mundo utiliza um sabonete, um shampoo, tudo isso, né? A vigilância sanitária, ela fiscaliza dentro do município, dentro do estado. Os locais de serviço de saúde, então, mesmo os serviços de saúde particulares, né? Se eu for abrir a minha clínica veterinária depois de formada, eu me formei e agora eu quero abrir uma clínica veterinária e lá eu vou fazer atendimento clínico e vou fazer cirurgias, né? O que acontece? Antes de eu conseguir abrir, eu vou ter que ir atrás dos alvarás e um dos é da vigilância sanitária. Então, ela vai até o local para saber se está adequadamente apto para poder atuar, né? Se tu tens um local para esterilização de material, se tu tens ambiente limpo, ambiente contaminado, enfim, uma série de fatores. Então, eles atuam nos hospitais, clínicas médicas, odontológicas, laboratórios, asilos, presídios, nos profissionais de saúde, né, etc. Atuam no meio ambiente, né? Então, hoje eles atuam na questão do controle da qualidade da água. Então, a água que a gente chega até as nossas casas, né? A gente trabalha com isso. E para ver a questão das verminoses, né? Se não está contaminado ou não. Trabalham também em relação ao ar, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, né? A questão do que é liberado no ar, ver se as empresas que têm trabalham com estufas, e geralmente em Tubarão não tem muito, mas aqui no interior, né? Mas trabalha. A questão do solo, né? Os resíduos que são largados no solo, geralmente mecânicas que trabalham com óleo, né? Descarte adequado do óleo. Saneamento básico, calamidades públicas, transportes de produtos perigosos, monitora os ambientes que causam danos à saúde, entre outros, né? Nos ambientes e processos do trabalho saúde do trabalhador, né, como eu já falei, então eles identificam, fazem a identificação e intervenção dos locais de trabalho das pessoas, como as lojas, fábricas, transportes, escritórios, etc. Então, eles veem a condição de trabalho das pessoas, né? Porque não adianta você ter um trabalho, mas você não ter condições de saúde. Você trabalha numa empresa que trabalha com agrotóxicos, né? Na empresa. Só que essa empresa não te dá os IPIs adequados para você trabalhar. Né? Isso tu estás colocando o que? Essa saúde em risco. Porque se tu trabalha numa empresa de agrotóxicos e ele não te dá um IPI, pode dar um tempo, você pode estar contaminado e provocar um câncer, provocar alguma coisa. Isso é saúde do trabalhador. Então, né, nos postos de gasolina. Né, nos postos de gasolina, quem manipula a gasolina ela é corrosiva, né? Então ela é prejudicial à saúde. Então, eles fiscalizam, né, em relação a isso, os funcionários que trabalham lá. Tudo isso, nos hospitais. Os hospitais agora com o Covid, né? Os hospitais estão fornecendo os EPIs adequados, né? Touca, máscara, jaleco, enfim, tudo o que é necessário para proteger esse trabalhador a não adquirir qualquer doença, né? Eles trabalham em relação a isso, a saúde do trabalhador trabalha nesse sentido. Trabalham também na pós-comercialização, né? Ele investiga as situações que envolvem reações adversas a medicamentos, sangue e produtos para a saúde, intoxicação de produtos químicos, né? Então,
a vigilância trabalha em relação a isso. Eles trabalham nos projetos de arquitetura, então analisam projetos de construção, reforma, adaptação ou ampliação no que se refere à saúde das pessoas, residências hospitalares, clínicas, parques e escolas. Então, é que nem aquilo que eu falei para vocês. Eu vou abrir um PET, ou uma clínica veterinária, né? A partir do momento que eu quero abrir, eu tenho que ter um projeto de construção dessa clínica, e eu tenho que, o certo é eu apresentar antes para eles, porque depois que eu faço, aí para mudar e adaptar é mais difícil. Então, geralmente, eu faço o projeto de construção, converso com o pessoal da vigilância sanitária, eles fazem essa parte orientativa e eles te digam, você precisa ter 2 banheiros, um com acessibilidade, um para paciente, outro para profissional, sabe? Nesse local, você precisa ter uma pia com mecanismos que sejam ativados através de pedal, tu precisa ter álcool 70, aqui, entendeu? Então, eles fazem esse trabalho orientativo, né? E de construção. Eles trabalham também em locais públicos, né, como shopping, cinemas, clubes, óticas, postos de gasolina, né, estádios, piscinas, escolas, cemitérios, salões de beleza, portos, aeroportos, áreas de fronteira, entre outros. Então, dá para perceber que a vigilância em saúde tem uma gama de serviços, né? Eles são peça fundamental na vigilância em saúde do município, né? Entre várias atribuições, e são eles os responsáveis, a maioria dos comércios, né? Das coisas que funcionam, eles que são responsáveis por avaliar e botar para funcionar, né? Hoje em dia, nada, né, pode funcionar e trabalhar se não tiver o alvará da vigilância sanitária, né, funcionando. Vigilância em saúde do trabalhador. Então, o que a vigilância, né, tem como objetivo, como eu já tinha falado, o objetivo de trabalho centrado na busca de identificação e eliminação dos riscos existentes nos ambientes de trabalho. Dessa forma, pode atuar através da realização de pesquisa, busca e sistematização de informações em saúde, inspeção nos ambientes de trabalho, articulação na assistência à saúde para portadores de agravos e doenças relacionadas ao trabalho e da promoção da educação e saúde relacionadas às atividades dos trabalhadores. Então, hoje a gente já tem, né, um médico responsável pela saúde do trabalhador, porque a gente vê que muitos trabalhadores desenvolvem algumas doenças referentes ao seu ambiente de trabalho, tanto a questão física como principalmente a questão mental. A mental mesmo vem aumentando muito nos últimos tempos, né? Em relação à correria do dia a dia, em relação a gente nos tornarmos mecanicistas, né? Trabalharmos igual um robô, e a correria nos faz ter isso, só que o nosso corpo é uma máquina, que chega uma hora e se a gente não... eu preciso parar, eu preciso me sintonizar, né? E devagar, porque o meu corpo está cansando, a minha cabeça está esgotada. Se eu não fizer isso, né, o meu corpo vai começar a dar sinais de exaustão e eu fico doente. Então, por isso que a gente trabalha essa questão da saúde do trabalhador. Vigilância em saúde ambiental. Então, é aí, né, que as zoonoses geralmente entram, né, deveriam entrar, né, se nos municípios a gente tivesse essa vigilância. Então, a vigilância ambiental em saúde é um conjunto de ações que proporciona o conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente, que interferem na saúde humana.
com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de riscos ambientais relacionados às doenças ou outros agravos da saúde. Então, a vigilância em saúde ambiental nada mais é do que eu avaliar o ambiente e o que o ambiente está fazendo em relação à saúde humana, né? Se eu tenho um ambiente onde eu tenho uma poluição atmosférica muito elevada, né? Onde eu tenho uma poluição dos meus rios muito acentuada, né? Isso vai provocar o quê? Né? Determinantes para a doença humana. Né? Então, não adianta eu controlar a saúde humana, tratar o humano, se eu não tratar aquilo que está provocando a doença. Né? Se eu não tratar o meio ambiente. Então, eu estou tendo em Tubarão um aumento dos índices de pessoas com bronquite asmática. Do nada, está aumentando. Né? E por que está aumentando? Daí vai ser notificada para a vigilância epidemiológica que os índices em Tubarão de pessoas com bronquite asmática está aumentando. Então eu vou investigar. Por que isso? Tu trabalha com quem? Tu trabalha onde e tal? Vamos testar. A gente começou a perceber que o ar, né, o aumento da contaminação do ar está bem acentuado. Devido a um exemplo, tá, gente? Isso é um exemplo, não é acontecendo, só vou usando como exemplo. Digamos que a Tractebel, nos últimos tempos, eliminou muita fumaça e o ar de Tubarão, né, chegou até Tubarão e o ar começou a ficar muito poluído e os índices de bronquite asmática aumentaram. Aí eu vou tratar a bronquite asmática e eu vou conseguir chegar à cura dessa bronquite asmática se eu não fizer um trabalho de reduzir a fumaça que está sendo eliminada pela Tractebel? Não. Né? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai tratar os fatores determinantes da causa dessa doença. E como que eu vou fazer isso? Vigiando o que está acontecendo, né? Essa vigilância ambiental. Então, a partir do momento que eu consigo reduzir esses agravantes, eu melhoro a saúde. Né? Então, isso é o quê? São medidas de prevenção e controle. Né? A gente vai fazer para não acontecer mais, eu vou prevenir, eu vou reduzir para controlar os riscos ambientais e controlar as doenças que estão sendo causadas ao humano. A vigilância ambiental, ela, em saúde, né, ela deve dispor de informações específicas dos seguintes sistemas. Então, são sistemas de informação de vigilância em saúde de fatores biológicos, sistema de contaminantes ambientais, né? Então, como eu já falei, ali, relacionadas à qualidade de água e o consumo humano. Hoje, né, essa vigilância, essa informação aqui em Tubarão, ela é feita pela Sanitária, né? O Ciságua é um sistema do qual a vigilância sanitária, ela coleta amostras, né, não só em Tubarão, tá? Isso é a nível nacional. Toda vigilância tem que controlar o consumo, a água do seu município. Então, eu coleto, né, essa água vai para análise e eu jogo no sistema para ver se ela está de acordo com se os níveis de cloro estão de acordo, se os índices de verminose estão de acordo, enfim. É isso que a gente faz relacionado. Deveria, né, se a gente tivesse uma vigilância em saúde ambiental, seria a vigilância em saúde ambiental, mas no município não tem, então é a sanitária que faz. A vigilância de saúde relacionada à qualidade do ar, né, a gente tem a vigilância sanitária que faz, junto hoje com a Secretaria do Meio Ambiente de Tubarão, SENAT, né, e também com auxílio da Delegacia de Crimes Ambientais, que a gente tem no município de Tubarão,
Então, eles fazem esse trabalho em conjunto. Agora, nesses últimos meses, a gente tem sofrido com queimadas, principalmente no plantio do arroz, né? Quando a gente planta o arroz, tem me corrijam, né? Mas é esse nome, eu não me lembro, não me recordo o nome, mas é uma palha que fica e que antigamente colocava fogo, hoje é proibido. Só que tem pessoas que fazem, né, essa queimada, né? Então faz um mês e pouco atrás a gente teve num terreno aqui de Tubarão e a pessoa vai, né, sofrer uma autuação e processo, multa e incomodação. Por quê? Porque quem presenciou, né, essa queimada observou que o tubarão ficou debaixo de uma nuvem de fumaça, né, horrível, por causa dessa queimada feita, né? Quem olhasse lá pro Morro da Congonha, né, visualizou essa nuvem de fumaça que atingiu quase o tubarão inteiro. Sistema de informação de vigilância e saúde relacionadas à qualidade do solo, né? Também a sanitária faz em parceria com a SONAR e com a Delegacia de Crimes Ambientais. Então, a gente, antes de jogar qualquer coisa no solo, descartar no solo, a gente precisa tratar, né? Eu não posso ter uma mecânica, fazer uma troca do óleo e jogar aquele óleo direto no solo. Não tem como, isso ocorre a poluição do solo, né? E a gente sabe que através do solo, ele, dependendo de onde se mora, se a gente planta alguma coisa, contamina, enfim. Então, também se faz, né, esse acompanhamento, essa avaliação. Tem o sistema de informação de vigilância em saúde relacionado aos desastres naturais, né, que ocorrem. O Tubarão teve um problema que ocorreu, né, em 2016, no outubro de 2016, né, que teve aquele vendaval. Então, a vigilância, junto com a Defesa Civil e com outros órgãos em relação a isso. Sistemas de informação de vigilância em saúde relacionada a acidentes com produtos perigosos, também a sanitária que vem fazendo, né? Então, toda a carga, né, de produtos perigosos, ela tem que ser fiscalizada, né, para ver se está de acordo para ser transportado, se polui, causa danos à saúde da população, e outros sistemas que fizerem necessários, né? Então, a vigilância ambiental, ela também, dentro da vigilância, estaria a vigilância de zoonoses em geral. Então, vamos entrar, né, um pouquinho na unidade de vigilância de zoonoses. E, como eu já falei, a unidade de vigilância de zoonoses hoje de Tubarão, hoje a gente não está ainda no ideal de trabalhar, está longe de ser ideal ainda, mas a gente está trabalhando para tentar trabalhar em relação a isso. Hoje, né, a minha equipe ela é uma equipe muito reduzida ainda para a quantidade de serviços que a gente tem que fazer, né, e ainda não está fazendo, porque a gente não tem equipe, né. A estrutura que eu tenho lá não é de acordo como preconiza. A gente tem um material, tem um manual, né, da FUNASA, que ele é de 2012, se eu não me engano, 2015, enfim. Tem um manual da FUNASA e ali ele orienta a criação dos UBVs, tá, de acordo com o nível de população e o que eu tenho que ter de estrutura mínima e de equipe mínima. E dentro dos UBVs, né, a gente faz, ali não somos clínica de bem-estar animal, né, para quem não sabe, o UBV não é clínica de bem-estar animal. A gente trata bem-estar humano.
doenças provocadas dos animais para os humanos e dos humanos para os animais, né? Então, a gente já tem um processo de estruturação do local, né, com reforma e ampliação, de acordo com como é preconizado pelo Ministério da Saúde, já que a gente agora já é reconhecido como uma unidade de saúde, né? Então, isso para final desse ano, começo do ano que vem, já começamos com essa reforma. Reforma, estruturação e contratação de mais pessoas para trabalhar como deve ser, né? Então, as unidades de vigilância de zoonoses são estruturas físicas e técnicas, né, vinculadas ao Sistema Único de Saúde, ao SUS. Elas são responsáveis pela execução de parte ou da totalidade referentes às vigilâncias, prevenção e controle de zoonoses previstas nos planos de saúde e programações anuais de saúde, podendo estar organizadas de forma municipal, regional e estadual. Então, é o controle tanto da vigilância de prevenção e controle de zoonoses, como de animais peçonhentos. Hoje, o município de Tubarão, né, ele conta a nível municipal com uma UVZ, mas que poderíamos estar como somos município de pequeno número de habitantes e vizinhos de outros municípios pequenos, nada me impede que futuramente essa UVZ se torne a nível regional. Tá? Esse é um projeto também que eu já venho conversando com o atual secretário, prefeito, para quem sabe a gente se torne, né, fazendo parcerias com a Murel, né, com outros municípios, e a gente se tornar referência para outros municípios, né? Enfim, mas isso primeiro a gente tem que estruturar a nível municipal para depois dar um passo maior do que isso. Então, qual é o nosso serviço ali como unidade de vigilância de zoonoses, né? O que a gente trabalha? Então, a gente trabalha toda a parte das zoonoses, né, toda a parte das doenças dos animais para os humanos. A gente trabalha também com as infestações de animais, tanto na parte orientativa, né, de pulga, carrapato, e trabalhamos com animais peçonhentos e venenosos, né, então a questão de picadura de cobra, aranha, escorpião, isso tudo também deve ser ali conosco. Trabalhamos com as infestações de animais filantrópicos, né, que são os pombos e os morcegos. Então, a gente sabe que, e também os ratos, né? A gente sabe que os pombos, eles são animais que se adaptaram ao convívio humano com o passar do tempo e são conhecidos como os ratos voadores, né? Que não servem para nada, só para transmitir doenças. Não agregam em nada, muito pelo contrário. Aqui em Tubarão a gente tem algumas denúncias de infestação desses animais, só que, por outro lado, eles são protegidos, né, por lei, só que assim, protegidos pelo IBAMA, né? Só que quando eu tenho um animal protegido por IBAMA, mas que ele causa um risco à saúde da população, esse animal ele pode ser realizado nesse animal um manejo, né? Então, um manejo adequado, logicamente, né? Dentro de todo um protocolo, dentro de que não leve esse animal a morrer em sofrimento, enfim, né? Então, a gente tem assim, orientado para faz manejo, o VG por orientação, a gente vai até o local, orienta, né, essa pessoa a contratar alguém para fazer o manejo, ou o que dá para fazer, né, sem ter que contratar ninguém experiente, algumas coisas que dá para fazer para tentar eliminar esses animais, né,
de pombo. O morcego, eles são animais filantrópicos, mas, em contrapartida, eles fazem bem para a saúde da população, porque alguns deles, eles auxiliam na proliferação de frutas, né? Então, eles, principalmente os frutíferos, eles auxiliam as sementes, né? Na hora que eles se alimentam, eles disseminam por aí as sementinhas e ajudam no sentido. Então, o morcego, ele não causa sempre mal à saúde da população. Além de dar raiva, né, que são os hematófagos, mas ele auxilia também nessa parte de proliferação das frutinhas, flores, enfim. E tem os que se alimentam de insetos, né, que também auxiliam, reduzindo, né, a proliferação e infestação de mosquitos, enfim, uma série de insetos que são comuns, não serve para lá. Só serve para alguns mosquitos, só serve para transmitir doenças, como eu vou falar ao longo da nossa conversa. Então, começando com algumas doenças, né? Eu não sei porque não passou aqui. Vamos falar um pouquinho de cada doença, como que a gente trata essa doença, né? Quais os protocolos que a gente deve seguir, né? Tudo isso. Então, leptospirose, né? O que é a leptospirose? É uma doença grave causada por uma bactéria chamada Leptospira, presente na urina contaminada de animais, principalmente os ratos, né? Ratazanas, ou rato de esgoto, rato de telhado, rato preto e camundongo. A transmissão ocorre quando, em contato prolongado na pele, com água ou lama contaminada, a bactéria ela penetra no corpo do humano, né? Então, geralmente, quando a urina do rato contaminar as águas dos córregos e dos rios, né? Principalmente quando tem enxurrada, né? Quando acontece as enchentes. Então, o rato, ele urina nessas águas, nessas lamas, contamina o humano, né? Os animais domésticos, eles também, né, podem contrair a leptospirose e também se tornam transmissores, através da urina contaminada. Então, se eu tenho um animalzinho e esse animalzinho, ele entra em contato, né, com essa água contaminada ou essa lama, ele pode contrair a leptospirose e passar para o humano. E para prevenir, o que a gente orienta enquanto IBG, né, principalmente quando tem infestação de ratos, né, evitar contato com água ou lama de enchente, principalmente, ou água que tem entrado em contato com esgoto, ou tomar banho em rios ou riachos que vocês sabem que vão ter os descartes de esgotos naquele local. A gente orienta as obras de saneamento, né? Melhorar as obras de saneamento, melhorar o abastecimento de água, estar sempre utilizando para beber água ou fervida, né? E estar acondicionando ela no local específico, acondicionar o lixo no local apropriado, né? Não deixar o lixo, um acúmulo muito de lixo no local de fácil acesso para os ratos, né? Está sempre colocando para os lixeiros, né, estarem recolhendo. Melhorar também as condições de habitações humanas, né, para evitar a proliferação de ratos, né? Então, isso auxilia. E em relação aos nossos animais domésticos, né, tem a vacina contra a leptospirose, né? Então, está mantendo a vacinação dos nossos animais em dia. E
prevenir de não jogar lixo, né, na beira de córregos, manter o nosso terreno sempre, nossa grama roçada, limpa, enfim, são manutenções de higiene que a gente deve fazer, né? Isso é o básico para a gente evitar algumas doenças próximas das nossas moradias. A hantavirose, né, é uma doença também do rato. Ela é infecciosa, aguda, grave. Ela é causada pelo hantavírus, pode levar à morte até 72 horas. Ela é muito rápida. Ela é transmitida por roedores silvestres, através da urina, fezes e saliva. Transmissão mais comum é pela aspiração da poeira contaminada. E ela é uma característica de área rural que contamina agricultores, pescadores, trabalhadores de reflorestamento, trabalhadores de galpões, paióis, armazéns fechados e poucos ventilados. Como que ocorre? O rato, né, vai lá, faz a sua... elimina sua urina, suas fezes em um determinado local, né, contaminado pela hantavirose, e eu vou lá naquele local, que é fechado, começo a varrer aquele local, né, para limpar. Geralmente, os agricultores, né, em paióis que guardam a plantio de milho, de arroz, enfim, eu começo a varrer e aspiro, né, as partículas de poeira contaminadas pelas fezes da hantavirose, né, as fezes do rato, contaminada pela hantavirose, eu aspiro e através disso, né, eu me contamino. Tá? Através disso, né, vai até as vias pulmonares e eu começo, então, né, depois de algum tempo, os sintomas eles podem aparecer em até 50 dias depois, né, a ter sintomas. Os sintomas da hantavirose, ele é bem característico, tá, com o Covid. Tipo febre alta, dor no corpo, tosse seca. E ela é uma doença de notificação compulsória imediata, em até 24 horas. Então, se um trabalhador, né, principalmente um agricultor, ele começar a apresentar esse tipo de doença, o aconselhável ele é procurar de imediato, né, um serviço de saúde, está orientando, está deixando claro, né, para o médico, para a equipe que atendeu, o que ele trabalha, o que ele faz, né, porque como é de imediato, a gente tem que começar o tratamento para ontem, né? E como o Covid, como ele agora ele confunde com o Covid, e o Covid não é tão agressivo a esse ponto em 24 horas, né? 72 horas, desculpa. Então, eu tenho que tomar as medidas bem rápidas para não haver o óbito desse agricultor, desse morador, né? Então, o que a gente faz é orientar essas pessoas que trabalham em áreas rurais, que trabalham com isso, né, sempre que forem fazer a limpeza dos locais, primeiro está abrindo e está arejando bem, né, ou estarem utilizando EPIs, né, máscara, óculos e bota para não ter contato com isso, né, se tiver que estar limpando e não ter muito ventilado para não ter que estar tendo contato com isso. Também está orientando sobre os alimentos, né, a estar sempre os alimentos em vasilhames em tampas e não deixar a mesma coisa de sempre, né, não deixar lixo acumulado, estar recolhendo, né, manter o terreno sempre livre de mato, com a grama parada, ao redor da casa, né, sempre limpo, enfim, para prevenir a infestação e o aparecimento desses ratos. É o básico, né? A higiene do local, ela é o que vai auxiliar, né, nesse processo. A toxoplasmose.
Toxoplasmose é uma zoonose mundialmente distribuída, né, causada por um protozoário intracelular, o Toxoplasma gondii, capaz de infectar aves, seres humanos e outros mamíferos, né, o gato, o cachorro, enfim. Os humanos e os animais podem infectar-se pelas 3 formas do ciclo de vida do parasita, pela ingestão de alimentos e água contaminada com óxidos eliminados nas fezes dos gatos e outros felídeos, pela ingestão de carne crua e mal cozida infectada com cistos, especialmente carne de porco e carneiro, e pela transmissão transplacentária da taxoides da gestante para o feto. Então, são 3 formas de infecção, né? Através de alimento ou água contaminada pela fezes do gato, né? Geralmente, o que é a mais comum é por carne crua e mal cozida, geralmente de porco e de carneiro, e de mãe para filho. Então, quando a toxoplasmose, geralmente, ela é assintomática, tá? Então, quando que eu descubro ela? Geralmente, quem descobre ela são gestantes, a maioria mulheres gestantes. Por quê? Porque quando eu vou fazer o meu pré-natal, né, eu vou lá fazer o meu pré-natal de rotina no postinho, um dos exames de rotina dessa gestante é o da toxoplasmose. Tá? Por que da toxoplasmose? Por que eu tenho que fazer a toxoplasmose? Porque quando a toxoplasmose ela é transmitida para o feto pode apresentar má formação congênita. Ele pode nascer cego, ou ele pode apresentar com alguma deficiência. Então, por isso que a gente, quando faz o exame de pré-natal dessa gestante, né, a gente pede o exame de toxoplasmose e a gente começa o tratamento dessa doença o quanto antes para essa criança não ser afetada. E quando, né, o médico veterinário suspeitar que esse animal, né, esse gato, tiver com toxoplasmose e fazer o exame e comprovar, está orientando esse proprietário, né, que teve contato que tem contato com esse gato, e o que acontece? Muitas vezes, até eu manipular a caixinha de areia do gato, né, e não lavar a mão, eu posso estar me contaminando. Porque, né, aí, eu estava com uma ferida na minha mão e, enfim, fui limpar a caixinha de fezes de urina no meu gato e acabei me contaminando. Né? Então, tem muito disso. A gente sempre orienta, né, se possível, utilizar uma proteção, ou caso contrário, estar sempre, né, lavando bem as mãos para não estar sempre em contato e se infectando. Mas você, como médico veterinário, chegou lá no seu consultório, uma suspeita de um gato com toxoplasmose, está orientando ao proprietário a estar fazendo, né, o exame, né, procurando uma unidade de saúde para estar fazendo o exame para ver se não está contaminado e fazer o tratamento adequado. Brucelose. Gente, essas são todas as doenças que a gente trata no zoonoses, tá? Então, além dos animais sinotrópicos, peçonhentos, venenosos, essas doenças também. Brucelose. A brucelose, ela é uma zoonose causada por bactérias do gênero Brucellas, é transmitida principalmente pelo contato do tecido, sangue, urina, secreção de fetos abortados, placenta, ingestão de produtos lácteos não pasteurizados, carne mal cozida e derivados provenientes de animais infectados. Também pode ocorrer a transmissão em função de acidentes no laboratório e da prática vacinal. Então, né, a brucelose, que é geralmente, né, ataca os bovinos, ela, em Tubarão, né, quem faz esse acompanhamento em área rural, em área de criação é a CIDAS, né, então eles fazem os exames para a questão da brucelose em geral, para ver se esses animais estão acometidos ou não, e quando esse animal
está acometido pela brucelose, né, faz a notificação e a gente faz o acompanhamento dos proprietários para ver se tem a doença ou não, né, para a gente estar prevenindo essa questão da brucelose, né. Então, a gente é uma doença de notificação compulsória, né, então a gente faz esse acompanhamento em parceria junto com a cidade. Tá? Geralmente, quando um animal está com brucelose no campo, esse campo, né, é todo fechado, não pode nem entrar nem sair, até fazer toda a avaliação e estar liberando esse animal. Agora, antigamente, a brucelose, quando tinha um animal de brucelose, o animal ia para abate sanitário e a carne, e ele era descartado. Hoje em dia não se descarta mais, tá? Esse animal é abatido, essa carne fica por um tempo em congelamento para ver se a brucela, né, ela morre e pode comercializar, tá? Teníase e cisticercose, né? A teníase e cisticercose, elas são duas parasitoses distintas com sintomas diferentes causados pelo mesmo verme. Então, a teníase é causada por duas espécies de tênia, que é a tênia solen e a tênia saginata, e também elas são conhecidas como as solitárias. São adquiridas através do consumo de carne mal crua ou mal cozida, contendo os cisticercos, as larvas. Já a cisticercose é causada pelas larvas dessas espécies e a contaminação ocorre pelo consumo de água ou de alimentos contaminados com ovos da tênia. O que acontece? A tênia é um ser humano, ocorre no ser humano. Eu consumo as larvas do cisticerco e dentro de mim ocorre o quê? Causa teníase, aparece a tênia, a solitária. Né? Vocês já devem ter estudado isso. Ou, se não na veterinária, mas em biologia na escola, que todo mundo estuda. Tá? Aí a gente desenvolve a solitária. O ser humano, por sua vez, né, quando tem tênia, ao evacuar, né, ao sair as fezes com tênia, se essas fezes não sair, né, no local com saneamento básico, né, e essas fezes forem largadas no solo, contaminar o solo ou contaminar a água e esse animal consumir essa água contaminada ou consumir algum alimento daquele solo, ele se contamina com cisticerco. Então, é um círculo, né? Eu, Gabriela, contaminada com tênia, vou, né, libero fezes numa água, contamina aquela água. Um boi sadio vai lá, bebe daquela água, se contamina com cisticerco. Aí, um animal que é sadio, né, se contamina com cisticerco, aí, Joãozinho, sadio, vai lá e come, né, aquela carne mal cozida contaminada com cisticerco. Aí ele vai lá e tem a tênia, e assim por diante. E o que o zoonose faz em relação a isso? Tá? O animal, quando ele está com cisticerco, geralmente, ele vai pro abate, né, pro frigorífico, e no frigorífico, quando um frigorífico vai abater um animal, né, e ele visualiza, né, os ovos as larvas, né, não é ovos, ovos é da tênia, as larvas de cisticerco na carne daquele bovino, o que acontece? Ele notifica para a CIDASC que aquele animal está contaminado, né, feito contaminado de cisticercose, e a CIDASC passa isso para a saúde, né, para o Estado, para a vigilância. Né, que somos nós, o que fizemos? Vamos até esse local da onde saiu esse boi,
né? Vamos até essa criação, até esse proprietário. E o que a gente faz? A gente trabalha a educação desse proprietário, porque se esse animal está com cisticercose, ele se contaminou em algum momento. Ou comendo o alimento contaminado, ou bebendo água contaminada. Se ele está bebendo água contaminada, tem algum esgoto ali próximo. Então, a gente vai até esse local, a gente orienta esse criador e a gente trata esse criador, porque esse criador pode estar contaminado da clínica. Então, a gente pega todos os dados desse produtor, né, desse criador, junto com todas as pessoas que tiveram contato desse animal, e a gente trata essas pessoas com um vermífugo próprio, né, para matar. Não é qualquer vermífugo que mata nessas larvas, existe um próprio que o Estado manda. Então, a gente notifica, a gente vai até o local, a gente faz o levantamento, a gente faz a orientação, a gente pega todos os dados de quem manuseou, né, esses animais junto com os familiares, e a gente manda pedir a medicação e dá o Prazencentel, que é um vermífugo próprio, que é só ele que mata essas larvas. Tá? Tanto da cisticercose quanto da penise, né? Na verdade, no organismo humano, quer dizer, só da penise, que é o que a gente produz. Febre maculosa. A febre maculosa brasileira, ela é causada por uma bactéria chamada Rickettsia e é transmitida pelo carrapato ou pela pulga infectada. A transmissão ela ocorre quando o carrapato infectado fica aderido ao corpo da pessoa por um período de no mínimo 4 horas ou pela picada de pulga infectada. Então, o que a gente faz ali, né? Quando a gente tem suspeita de um carrapato que ele está infectado, geralmente os que são infectados por essa doença são os carrapatos de cavalo, tá? Geralmente são esses os animais ou de capivara. Mas aqui em Tubarão a gente não está tendo registros há muito tempo disso. Só que o que a gente faz? Né? Quando a gente tem uma suspeita, quando um posto de saúde nos orienta que um paciente foi picado por um carrapato e começou a apresentar sintomatologia de febre maculosa. A gente coleta amostras desses carrapatos, a gente vai até o local, coleta amostras desses carrapatos e manda para análise, manda para o nosso laboratório do estado, que é o LACEN. Ele é o único que pode fazer essa avaliação. A gente manda para esse laboratório faz a avaliação e nos manda análise para ver se esse carrapato ou essa pulga está contaminado ou não pela doença. Tá? Então, a gente notifica e depois a gente manda para o laboratório para ver se tem a doença ou não. Mas já faz muito tempo, né, que a gente não tem essa doença, essa notificação dessa doença no município de Tubarão. Malária. Malária é uma doença infecciosa produzida pelo protozoário gênero Plasmodium. É transmissão natural. A transmissão natural da doença se dá pela picada de mosquitos do gênero Anopheles, infectado com Plasmodium. E esse mosquito também é conhecido pelo nome de Anofelino, mosquito prego, dentre outros, né? Então, a gente não tem casos de malária, né, aqui no município, nem no estado de Santa Catarina, mas a gente não tem a doença, a gente tem mosquito. Então, tanto é que ano passado, a gente iniciou, junto com a Regional de Saúde, a bióloga responsável pela zoonose, a Sabrina, a coleta de mosquitos
dos zoonoses, né? Então, a gente colocou algumas armadilhas lá para saber que tipo de mosquito que tínhamos lá. E um deles era o anófilis, né? O mosquito transmissor da malária. Então, eu tenho mosquito, mas não tenho a doença. Mas, se algum infectado, né, vir para cá, o mosquito vai lá, fica essa pessoa infectada e transmite a malária dentro do município. Morno. Uma doença nova, né? É uma zoonose infecto-contagiosa causada pela bactéria Burkholderia malei, que acomete principalmente, que acomete primeiro, né, os equídeos, né, cavalo, burro, mula, e pode ser transmitida eventualmente a outros animais e ao ser humano. A doença é transmitida a humanos pelo contato com os animais infectados. Não há vacina disponível, né? E a prevenção envolve a identificação e a eutanásia de animais infectados já muito rápida, né? Teve casos em 2015, 2014, né? Uns casos suspeitos de morno em pessoas, mas que foi descartado e teve casos em equídeos que fizeram a eutanásia, mas foram casos isolados, né? Tanto é que não é uma doença que ainda é pouco vista aqui no Brasil. A doença de Chagas é uma doença infecciosa causada pelo protozoário. Ela tem transmissão natural ou primária, aquela da doença de Chagas é a vetorial, né? A transmissão natural ou primária é a vetorial, é causada através das fezes dos criatonídeos, também conhecido como barbeiro ou cipone, né? Aqui em Santa Catarina. A gente teve alguns casos há muito tempo, né? Ali em follow-up para cima, eles falavam que é sobre a questão da cana, né, não sei o nome agora, que a gente toma ali, que tem sempre na beira tinha antigamente na beira da estrada, né, e a gente tomava, então, pelo contato, mas que aqui para o sul a gente não tem, né, não tem relatos de ser o barbeiro o transmissor da doença. É mais lá para norte e nordeste, que é por causa das casas, né, que são feitas de barro, casas de palha, então é uma condição de saneamento básico bem precário e é onde é mais normal de acontecer, né, o aparecimento e a transmissão do barbeiro. Aqui para o estado, como as nossas moradias são um pouco melhores, a gente não tem relatos. Esquistossomose, né? É uma doença infecciosa, parasitária, provocada por vermes do gênero Esquistossoma. Inicialmente ela é assintomática e pode evoluir até as formas clínicas extremamente graves. Também conhecida como caramujo e barriga d'água. É uma doença de veiculação hídrica, cuja transmissão ocorre quando o indivíduo suscetível entra em contato com águas superficiais que existem os caramujos, hospedeiros intermediários, liberando fecários. A suscetibilidade ao verme é geral e qualquer pessoa ela pode vir a contrair a doença. Então, o que acontece? Né? Geralmente, também, pessoas que vivem em um local que não tem muita estrutura, que geralmente lavam as roupas, né, em lagos e rios, né, geralmente mais para o norte e nordeste, né, e tem a presença do caramujo contaminado. Esse caramujo contaminado, ele elimina, né, essas fecárias e que contaminam as pessoas ao terem contato com essa água. Geralmente acontece em águas de valas, rios, riachos, né, com pouca correnteza, e que
É como eu falei, geralmente as pessoas que utilizam esses locais para lavar roupa, que ainda não tem uma condição financeira muito melhor, né? Que é isso. E por que ele é chamado de barriga d'água? Porque geralmente ocorre no humano, quando ele contrai, ocorre o aumento do abdômen, né? Do fígado e do baço, causando aquela barriga gigantesca, e onde ocorre o nome, e sugeriu o nome de barriga d'água. Gente, até aqui, alguma pergunta, algum questionamento, alguém quer falar alguma coisa? Então, está todo mundo entendendo? É isso, Por enquanto, então? tudo certo, Gabriel. Então, tá, beleza, vou continuando aqui, então. A filariose, né? Filariose linfática. Ou filaríase, né? É uma doença parasitária, também conhecida como elefantíase, causada por um neumatóide, né? Na verdade. É um nome bem esquisito, né, que eu nem costumo falar, porque eu falo tudo errado. Então, ele vive no sistema linfático dos indivíduos infectados, apresentando diversas manifestações clínicas. A doença é transmitida através da picada do mosquito infectado, que transmite a larva do parasita para o outro ser humano. Então, o mosquito fêmea, da espécie Culex, né, ele pica uma pessoa infectada e pica outro ser humano transmite a doença. Aqui também é muito raro essa doença. A gente tem um caso de um paciente que sugere-se que foi isso, mas que veio de outro local, né? E ele está em tratamento, ele não transmite mais, mas geralmente quando a doença não é tratada e tem-se o mosquito Culex no local, ele continua transmitindo. Tá? Geralmente ocorre em situações de indivíduos de baixa renda, né, pelas condições de saneamento básico, sempre, e que não é tanto o nosso caso aqui no município de Tubarão. Febre amarela. Então, a febre amarela é uma doença infecciosa, não contagiosa, se mantém endêmica ou exótica, né, nas florestas tropicais dos continentes americanos e africanos, sendo transmitida ao homem mediante a picada dos insetos hematófagos da família Tulipeidae, em espécie dos gêneros Aedes e Magos. O que acontece na febre amarela? Tá? A febre amarela, aqui no estado de Santa Catarina, geralmente ela é transmitida também pelo Aedes, tá? O Aedes aegypti, mesmo do mosquito da dengue. Então, esse mosquito, a fêmea desse mosquito vai lá e fica, geralmente, né, aqui os macacos, né? Fica um macaco contaminado e fica o ser humano. O ser humano adentra na massa e fica esse ser humano. Como que a gente faz isso, né? A gente cuida dessa parte. Então, todo macaco, seja bugio, seja sabi, seja qualquer espécie que venha a óbito, que a gente tenha notificação de óbito, o que a gente faz? Quando dá, a gente coleta material naquele local, a gente coleta as vísceras desse animal. Até, eu acho que vocês tiveram alguma aula referente a isso, porque o Alex, que é nosso estagiário lá, chegou perguntando para mim sobre isso. Então, o que a gente faz? A gente, naquele local, se dá para coletar, a gente vai até o local da massa, coleta a amostra naquele local das vísceras desse animal, tá? Então, vísceras, pulmão, coração, fígado, amostrinhas abre, né, o animal, coleta a amostra dele e manda para análise para ver se esse animal tem a febre amarela. Tá? Por que no local? Porque se o animal tiver com a febre amarela, eu estou tirando esse local, né, da onde ele está, estou trazendo para o centro e estou
suscetível a transmitir algum político. Por isso que o protocolo é deixar no local e coletar no local. Mas tem lugares que não dá para fazer isso, então, né, quando não dá para fazer isso, a gente recolhe esse animal e coleta a amostra deles lá no zoonóstico. A gente teve um caso há pouco tempo, creio que faz uns 2, 3 meses, de uma bugio que foi atropelada em Santa Rosa de Lima, que até tinha um filhote junto, né? E a gente ficou de lar temporário para esse filhote junto com vocês da veterinária. Alguns alunos ficaram cuidando desse bugiozinho, porque ele ia para o setor, né? Ou para o CETAS, ou para o projeto Bugio, lá do professor Fábio, se eu não me engano, mas antes dele ir para esse projeto do Gil, a gente teve que fazer a coleta, né, de material de sangue desse animal, mandar para ver se ele não estava com febre amarela, para ele não transmitir para os outros animais que estavam lá. Né? Então, a gente faz essa coleta e a gente manda para análise para ver. Quando ocorre, isso ocorreu em mata, tá? Quando ocorre uma morte de um animal em centros urbanos, onde eu tenho moradores perto, o que acontece? Eu demarco o local onde esse animal veio a óbito, morreu. Depois que eu demarco esse local, eu faço a coleta das vísceras, mando para análise, e depois a vigilância epidemiológica, em parceria conosco, numa circunferência, que agora eu não me recordo se é de 200 metros quadrados do local que o animal morreu, eu vou de casa em casa ver a carteira de vacinação daquele indivíduo. E se a carteira de vacinação dele não estiver atualizada, se ele não tiver a vacina da febre amarela, ele tem que tomar a vacina da febre amarela. Então, no ano passado, a gente teve um caso de um sagui que morreu eletrocutado aqui no bairro de Oficinas. E naquele local que aquele sagui morreu, veio a óbito ali depois de ter eletrocutado, mesmo assim a gente mandou para análise, né? Mas depois que ele veio a óbito, naquela circunferência ali, o pessoal da vigilância epidemiológica, junto conosco e com o pessoal do postinho de saúde, que é daquela área ali, foram de casa em casa vacinar as pessoas da febre amarela, fazer essa justificativa. É obrigatório. Tá? Então, é isso que faz. Pessoal, assim, então antes de eu continuar, já que a gente falta 10 minutinhos, né? Vou abrir para questionamentos até aqui, falando que na próxima sexta a gente continua. Eu tenho as outras doenças para estar passando. Também vou falar um pouco sobre as doenças de notificação compulsória a nível humano e também a nível animal, né? Vocês que têm que notificar e como deve ser feito. Então, na próxima sexta eu vou estar falando sobre isso. Hoje foi mais para explanar, né, como começa o SUS até nós chegar na unidade. Quem quiser estar conhecendo o VZ, né, a gente trabalha de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 13 horas. Fica no Monte Castelo, na rua José Bressan, né, atrás do cemitério do Horto. Quem quiser tá indo lá para conhecer, para ver o nosso trabalho, para fazer voluntário, para trabalhar lá conosco voluntariamente. Né? Eu tenho um dia no mês que eu possa ir, eu tenho uma vez na semana que eu possa ir, se quiser estar indo lá, só entrar em contato comigo, tá? O espaço é aberto, o jornal está aberto para vocês. Lá é bem interessante, vocês vão ver várias coisas que creio que até no dia a dia, até da própria faculdade, vocês não conseguem observar. Eu sei disso, até porque eu tenho 3 estagiários de estudantes de medicina veterinária que trabalham lá com a gente. Então, lá é um campo bem interessante de trabalhar e se aperfeiçoar. E lembrando que assim, a veterinária
vai muito além de clínica de pequenos e grandes, né? A veterinária, ela é muito ampla. Vocês veterinários são responsáveis, né? Desde a parte de fiscalização de carne, de comercialização bovina, quanto o pesqueiro, quanto a tecnologia, né, científica, a elaboração de trabalhos. Hoje, quem comanda a vacinação, a imunização a nível federal no Brasil, né? O secretário de imunização a nível federal hoje é um médico veterinário, tá? E foi discutido pelos médicos, né, humanos, por que o médico veterinário, e eu achei muito interessante, porque o médico veterinário, ele vai muito além, né, do que só clinicar ali. Vocês entendem de zoonose, vocês entendem de protozoários, vocês entendem de várias outras coisas que a gente da saúde, eu como enfermeira, agora que eu estou começando a entender isso como é uma área que eu gosto bastante, né, e tanto é que eu comecei a fazer veterinária agora, é uma área que é minha paixão. Então, eu digo para vocês que vocês só têm a crescer, vai ser o emprego, né, a atribuição e o mercado de trabalho do século XXI, vocês estão com tudo na mão, só tem a crescer, e eu estou à disposição, né, para qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo. Então, eu vou finalizar aqui, tá, Vinícius? E a gente continua na próxima sexta-feira com o restante das doenças, e se alguém quiser, né, na próxima sexta, trazer alguma dúvida para a gente estar debatendo, conversando e tirando, eu estou à disposição. Beleza, Gabriela, te agradeço pela aula. Ali o canal de contato com a Vigilância Epidemiológica, o VZ, é o mesmo? Do qual? Para entrar em contato ali com vocês, né, lá onde tu trabalha. Tem o telefone, né? Tem o telefone de lá, que é celular e WhatsApp, que é o 988503611. E também tem o meu particular, né? Que quem quiser também pode me chamar no meu particular, que é o 996647777. Beleza. E daí, se tu quiser, depois também pode botar o meu e-mail, né? Que é gabriela.nmartins@hotmail.com. Se alguém quiser o material, tirar dúvidas, alguma coisa do tipo, né? Pode me mandar e-mail também. Eu mandei aqui no chat o e-mail, então. Aí o pessoal quiser estar conversando, daí pode entrar em contato por ali. Então, tá bom. Obrigada por enquanto, tá, pessoal? E zoonoses lá, o VZ tá aberto para vocês, né? Qualquer dúvida que tiverem ou se quiserem conhecer, a gente tá lá de segunda a sexta, podem ir, sem problema nenhum, tá bom? Tá certo. Obrigado então, Gabriela. Obrigada também. Até sexta. Até. Tchau, tchau.